Ele é amor. Ele é consolo. Ele é Deus. Ele é vida. Ele é referência. Ele é tudo em todos. Ele é paz. Ele é incomparável. Ele é soberano. Ele é bom. Ele é fundamento. Ele é salvador. Ele é luz do mundo. Ele é misericórdia. Ele é abrigo. Ele é a palavra. Ele é esperança. Ele é graça. E hoje a gente vai falar sobre aquele que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso justificador. Vamos falar sobre justificação hoje. E para isso eu convido você para abrir a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 4, e no versículo 4. E não deu tempo de imprimir o esboço, então eu vou usar meu celular aqui. Não sou tão moderninho assim, mas hoje eu vou parecer moderninho. Romanos capítulo 4, versículo 4. Enquanto você procura aí, eu vou ter uma palavra de oração. Pai, nós estamos aqui reunidos em torno do Teu nome, e nós pedimos que o Senhor abra a Tua palavra, para que ela gere transformação na nossa vida, no nosso entendimento. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. E as maravilhas da Tua lei é uma pessoa, Senhor, chamada Jesus. Então, nós pedimos que o Senhor nos leve para essas riquezas insondáveis de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 4,4 diz assim: ora, para aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Não obstante, ou todavia, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Amém? Essa é uma passagem de Romanos. Romanos toda é uma carta de celebração de Paulo. Ele ensina, mas ele ensina com muita alegria, porque ele tem essa boa notícia do Evangelho para dar para todo mundo. Quando a gente vai lendo as Escrituras, a gente percebe que, especialmente o Novo Testamento, ele vai falar, ou ele vai retratar, o Espírito Santo vai se usar de 4 metáforas principais para retratar o que Deus fez com a gente, através de Cristo. A primeira metáfora dessa, que você pode ver em várias passagens aí, conforme você for lendo, e que nos fazem entender essa obra de Deus, é basicamente a propiciação, que não é um termo muito comum a gente ouvir falar isso. Propiciação é quando Deus está irado na sua justa ira devido ao nosso pecado, e existe algum movimento de sacrifício aonde é aplacada aquela ira. Então, a imagem que a propiciação evoca é a imagem do altar. Alguma coisa foi sacrificada, algum sangue foi derramado, e isso fez a paz entre duas partes que não estavam bem, ou que uma parte está virada com a outra. Então, Ele é a nossa paz. Agora, Cristo aplacou a ira do Pai, e essa é a ideia do altar, da propiciação. Outra imagem é da redenção. Redenção já evoca outra coisa, porque o que Cristo fez é tão rico que uma só tipologia seria muito pouco para retratar o que Ele fez. Assim como um só evangelista seria muito pouco para retratar quem Ele foi, enquanto aqui entre nós. Então a redenção é diferente da propiciação, porque a redenção vai falar de um escravo que é resgatado do seu cativeiro, ou que a sua dívida é paga e ele sai liberto. Então, redenção sempre tem a ver com isso. Então, enquanto a propiciação fala do altar, a redenção vai falar do cativeiro, da escravidão, das correntes. Essa é a ideia. E também Cristo está nisso daí. Então, nós fomos libertos por Cristo, fomos livres da escravidão do pecado. Romanos vai falar muito disso, outras cartas também.
A terceira linguagem é a linguagem da reconciliação. Estávamos brigados com Deus, né? Estávamos de mal, estávamos separados de Deus, estávamos alienados da sua graça, do seu amor. Mas então Cristo vem e reconcilia, religa, reconecta. Daí vem o termo religião, né? Religar. Ele é a ponte que reconecta as duas pontas que estavam afastadas e repelidas. Então, várias passagens também vai falar disso daí. Ele é a nossa... em Cristo todos nós somos reconciliados, não só com Deus, mas até mesmo uns com os outros, enfim, tudo isso daí. Não é esse o foco. Nós não apenas fomos reconciliados com Deus, não apenas éramos inimigos e deixamos de ser, mas hoje nós nos tornamos amigos e adotivos. Isso é incrível, né? Ele não só perdoou os inimigos, ele adotou os inimigos como seus filhos. Mas a quarta linguagem, a gente falou de propiciação, falou de redenção, falou de reconciliação, mas hoje a gente vai focar na quarta. A quarta grande imagem do Novo Testamento é a justificação. Então, vamos dizer assim, enquanto a reconciliação vai falar de amigos, de família, enquanto a propiciação vai falar de altar, enquanto a redenção vai falar de escravidão, a justificação vai falar de tribunal. Nós estávamos condenados. Nós somos pecadores e estávamos em nada, nós éramos inocentes. E aí a justificação tem a ver com literalmente declarar alguém justo, declarar alguém sem pecado. Então imagina que num tribunal aqui, né? E esse é o princípio de toda justiça básico, né? Um julgamento é feito para descobrir quem é o culpado e quem é o inocente. Se duas partes estão em litígio, certo? E aí, qual que é a ideia da justiça? Lógico, é inocentar o inocente e é declarar culpado o culpado. Ou seja, justificar o justo, condenar o pecador. Isso é básico, gente. Isso daí, inclusive, está na lei de Deus, né? Por exemplo, quando a gente vê lá em Deuteronômio 25:1, quando a lei de Deus já dizia, quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando o justo e condenando o culpado. Certo? Certo. Mas aqui nós temos um problema, então, quando a gente vai falar de justificação na Bíblia. Porque se a lei de Deus e a lei dos homens, que é filha da lei de Deus, estabelece esse princípio lógico, que o culpado tem que ser culpado, que o inocente tem que ser inocentado, como é que Deus pode justificar um pecador? E aí entra o nosso drama, porque todos nós somos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3 vai falar disso. Romanos 6 vai falar disso. Então, como é que Deus pode, se Ele estabelece na sua lei que o culpado tem que ser condenado, como é que Ele mesmo pode justificar, gente, condenado? Tem um versículo na Bíblia que vai bem nessa linha do que nós estamos falando, que é Provérbios 17:15. Provérbios 17:15 fala basicamente o seguinte: aquele que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor, tanto um quanto o outro. Então, se uma pessoa é culpada, você viu que ela é culpada, você tem evidências de que ela é culpada, provas. Se você fosse juiz ou juíza, você simplesmente dizer, não, tudo bem, eu vou fazer vista grossa aqui, tá joinha, eu declaro você inocente, pode ir embora, tranquilo. Isso é abominável, não é? Imagina alguém que comete um crime hediondo aí, o mais hediondo que você possa imaginar. E aí ele vai a julgamento, ele foi pego em flagrante, e aí a juíza ou o juiz vai falar, não, mas tudo bem, eu declarei ele inocente porque eu estou de bom humor hoje. Cara, isso é abominável. Então, se a lei de Deus estabelece isso, certo? Como é que aí entra o problema, né? Como assim? Como é que Deus pode fazer vista grossa? Não pode, gente. A gente talvez vive num país cheio de, né, artimanhas jurídicas e tal, mas, na verdade, não pode. Cada vez que a justiça, algum pecado é cometido contra ela, é como se fosse uma subtração. É como se roubassem alguma coisa da justiça. E aí a conta não fecha mais até que aquilo que foi roubado seja restituído. É como num razonete de contabilidade. Não sei se alguém é contador aqui. Tipo, cara, se tem 2, sabe? Alguém tirou, só vai fechar a conta se houver uma contrapartida igual à saída. Não dá para você fazer vista grossa que não. Nunca mais fecha essa conta.
E se não fechar a conta, a justiça está sendo deturpada, distorcida. E aí a coisa está muito errada. Então, se é assim que funcionam as coisas, como é que você consegue entender o choque que essa passagem que a gente leu agora está dizendo? Em Romanos capítulo 4? Ele diz que aquele que merece receber um salário, ele trabalha por aquilo não é graça, aquilo é uma dívida, certo? Você endivida o seu patrão todo mês que você trabalha para ele, certo? Ele fica devendo para você o salário. Agora, ele vai falar que aquele que não trabalha, ou seja, aquele que não tem mérito, que não tem nenhum argumento de cobrança do benefício, ele não trabalha, mas ele crê naquele que justifica o ímpio. Você está vendo que o que está fazendo aqui? Paulo está chamando Deus, o Deus santo, o Deus justo, o mesmo Deus de Deuteronômio 25, que diz que o culpado teria que ser culpado e o inocente, inocente. O mesmo Deus de Provérbios 17:15, que diz que aquele que justifica o perverso é abominável. Paulo está dizendo que esse Deus é aquele, agora, que justifica o ímpio. Isso é um escândalo. Dá a impressão, quem ouviu Paulo, que ele estava insultando Deus. Como assim? Você está dizendo que Deus é um juiz corrupto? Porque ele é inocente, ele justifica o pecador, ele justifica o ímpio. É isso, Paulo, que você está dizendo? E aí, Paulo diz, é isso mesmo, sabe? Essa é a minha boa notícia. E por essa boa notícia, eu vou aceitar e estou disposto a ser perseguido, a ser chicoteado, apedrejado, acorrentado e por fim decapitado com alegria. Como pode ser isso, gente? Como Deus pode não apenas tolerar isso no seu tribunal, mas promover isso no seu tribunal, se Ele é o juiz insubornável, se Ele é o juiz incorruptível? Não parece um contrassenso isso? Com certeza que é. E a única maneira, a única explicação que a Bíblia nos dá para fechar essa conta e zero mata zero, é um princípio chamado substituição. Substituição é quando alguém vai devolver aquilo que foi roubado no seu lugar. E aí a justiça volta a ter integridade. Esse é o princípio de Deus. Então ele faz com que a justiça seja satisfeita, com que a culpa seja executada, a punição caia sobre o pecado. Mas ele faz o quê? Ele faz com que outra pessoa vista essa roupa nossa de pecado e receba toda essa ira da justiça. E é isso que a Bíblia fala. Agora, quando a gente fala de substituição, a gente não está falando só, beleza, de substituição. Não, tinha que ser um substituto muito específico, porque senão isso não teria validade, essa substituição. E qual que é a característica desse substituto, então? A primeira característica dele é que só é válido, só é aceito por Deus um substituto que seja do mesmo tipo daquele que está sendo substituído. Nesse caso, um homem. Se os homens pecaram, um representante dos homens tem que ser o substituto. Até aí tudo bem, beleza, tá certo, lógico, se é, né, a mesma natureza do pecador tem que ser a natureza do substituto. Você vai substituir um jogador, não vai sair um jogador, um ser humano e entrar um animal em campo, entende? Tem que ser alguém equivalente, tem que ser alguém do mesmo tipo, as mesmas características, a mesma natureza. Então, essa é a ideia. Em segundo lugar, o substituto teria que ser completamente inocente. Por que completamente inocente? Porque senão ele não estaria fazendo substituição. Se ele não fosse, o substituto não for completamente inocente, ele estará lá sendo punido por si mesmo. E não no lugar de outro. E aí começa a complicar. Porque se o substituto tem que ser um homem, tem que ser um homem que seja inocente, 100% inocente, 100% dos candidatos já foram desclassificados. Então ele tem que ser homem, um ser humano,
E ele tem que ser totalmente inocente. Ele nunca pode ter cometido nenhum pecado. Porque se ele cometer um só pecado, não vai fechar a conta. Quando a justiça cair sobre ele, quando a ira cair sobre ele, ele tiver que ser punido pelo pecado cometido, ele estará pagando o seu próprio pecado e não fazendo substituição. Então ele tem que ser homem e ele tem que ser inocente, 100% inocente. Mas a terceira característica diz que, por mais que esse homem fosse simplesmente inocente, o débito não é da justiça de homens para que homens possam pagar. Ela excede a justiça dos homens, porque o ofendido foi a justiça de Deus. Então ele tem que ser homem, ele tem que ser totalmente inocente, e ele tem que ter uma justiça que ultrapassa em excelência e em natureza a justiça humana. Ele tem que carregar em si justiça que só Deus carrega. Aí ficou mais difícil ainda, né? Em último lugar, ele tem que ser um voluntário. Porque se ele não for voluntário, estarão cometendo um crime para consertar outro. Estarão arrastando para a condenação um substituto que não concorda com isso. Não será generosidade voluntária, será um crime contra aquele homem, porque ele não concordou com aquilo. Então o substituto, recapitulando, tem que ser um homem, tem que ser totalmente inocente, tem que carregar justiça divina e tem que ser voluntário. Você está entendendo como é grave o nosso problema? Como a gente não consegue providenciar isso que é exigido, mesmo na alternativa da substituição? Então, gente, esse substituto basicamente é alguém que a gente jamais vai conseguir prover a nosso favor, porque ele tem que ser homem como nós, mas 100% inocente, o que é impossível porque todos pecaram. Esse homem tem que carregar consigo um depósito de justiça que só Deus carrega, e aí a gente está lascado também, porque todos nós, os nossos melhores atos de justiça diante de Deus são farrapos, são trapos de imundícia. E ele tem que ser, além de tudo, gente, ele tem que ser voluntário. Voluntário para morrer pelos seus inimigos e por gente perversa como eu e você. Ou seja, a gente continua perdido, a menos que, e é isso que Paulo vem falar para a gente. E é essa a essência do Evangelho. A menos que a sabedoria e a loucura se abracem e Deus resolva se fazer homem para nos representar contra Ele mesmo e entrar no nosso lugar e viver uma vida inocentíssima, sem nenhum tropeço, sem nenhuma falha. E que ele, apesar de ser homem, ele também continua tendo a justiça de Deus e a excelência, a glória da natureza de Deus sobre si. E ele seja voluntário e morra no nosso favor. Ele tome todos os nossos pecados. Imagina uma roupa aí, ele tira da gente e coloca sobre ele. Ele se caracteriza, se maquia de nós, pecadores. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. E quando os homens olharam para ele, os homens confundiram ele conosco. E por isso ele foi odiado, foi desprezado. Por isso ele foi homem de dores, para quem viraram o rosto. Por isso que ele foi castigado com a ira de Deus sobre o nosso pecado, porque tudo aquilo estava sobre ele. Porque ao Senhor, diz Isaías 53, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Esse é o nosso substituto. Deus pagou para si mesmo o que só nós devíamos, mas só o que Ele era capaz de pagar. Não é incrível isso? É como se a justiça de Deus fosse uma armadilha, assim, fosse uma, sabe, imagina uma espingarda assim, que Deus virou para a porta e disse: quem abrir essa porta em pecado, o gatilho vai ser puxado. E Ele sabe disso, porque foi Ele que montou a coisa para que assim funcionasse. E daí depois Ele veio e diz: bom, está vindo meu maior inimigo ali, mas eu não vou deixar ele entrar.
eu vou passar na frente da minha própria espingarda, por amor ao meu inimigo. Cara, isso é incrível. É por isso que ele pode ser com justiça aquele que justifica o ímpio, sem quebrar a sua própria justiça. Veja a missão de Deus em Cristo, como ela é gloriosa, como ela é maravilhosa. E é isso que ele fez, gente. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, está falando de Cristo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É a inversão dos papéis. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, eu e você, pecadores, fôssemos feitos justiça, e ele pudesse declarar sobre mim e sobre você: você é inocente, você pode ir embora sem punição. Só que é claro que a gente não vai embora, a gente corre para ele, né? Porque é um amor tão grande, é um amor tão forte, é um amor tão magnético, que nos gruda em Deus. Nós queremos retribuir, nós queremos servir, nós queremos adorar. É uma resposta impossível de não ser assim. E aí você vai lendo a Bíblia e começa desde Gênesis e começa a ver Deus semeando em revelação como seria feita essa justificação do ímpio, pela substituição. Então lá no Jardim do Éden, quando o homem peca, a Bíblia diz que Deus faz, olha só, Gênesis 3:21, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Olha que interessante. Você lembra que o pecado fez com que o homem e a mulher percebessem que estavam nus? Porque o pecado entrou no mundo e ele deturpou tudo, e ele humilhou tudo, e ele tornou tudo uma miséria e tudo uma vergonha, até mesmo a simplicidade de um casal nu, que nem percebia que estava nu, assim como os animais nem se dão conta que estão nus. E o pecado arrasou tudo, e o homem se viu nu e fez folhas de figueira para se esconder a sua nudez de Deus no final da tarde para a noite, na viração do dia, que era o momento em que Deus se encontrava com o homem. Mas aquilo que o homem fez para se cobrir não é aceitável para Deus. Aquilo que a gente faz para esconder o nosso pecado, nossas atitudes de maquiagem, as nossas camuflagens espirituais, de santidade, de bom cristão, elas são inúteis aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque no dia que Adão e Eva arrancaram aquelas folhas de figueira, durante a primeira 1 hora parecia que estava tudo bem, mas aquela cobertura já estava sem vida, assim como eles que tinham se desconectado de Deus. No primeiro momento não perceberam, mas já estavam desconectados. Quando você arranca uma folha de um galho, ela já está morta, embora ela ainda esteja verde. E esse é o homem sem Deus. Ele não percebe que ele já está morto em pecados e delitos, porque ele olha e diz: mas veja como eu estou verde. Não é uma questão de estar verde ou seco, é uma questão de estar conectado ou não. Porque se você e eu não estamos conectados com o Senhor, é uma questão de tempo a nossa morte se tornar evidente, manifesta e irreversível. E então Deus não aceita a providência do homem para se justificar. E Deus faz o quê? Deus arruma um substituto. A gente não sabe detalhes do que aconteceu lá no Éden, mas sabemos que Deus fez de peles, fez vestimenta de peles para Adão e para sua mulher. Isso significa o quê? Alguém morreu. Alguém morreu para que Deus usasse aquela pele para cobrir a nudez pecaminosa da nossa raça. Então, desde Gênesis 3, no Éden, Deus já estava anunciando: o que vocês fazem não será suficiente, mas eu vou derramar sangue de um terceiro que não tem culpa alguma, e vou sim cobrir a nudez do pecado de vocês. Aí você vira a sua Bíblia, as páginas da Bíblia, está em Gênesis capítulo 4, Abel, claro, ele era um homem justo, no sentido de que temia Deus, mas ainda assim pecador. E quando eles vão se apresentar diante de Deus, Deus aceita o sacrifício de Abel.
E existe também um sentido simbólico nessa aceitação. É claro que o ofertante precede a oferta. É claro que 1 João capítulo 3 vai dizer que Caim foi rejeitado porque as suas obras eram malignas. Mas havia um fio condutor onde Deus também aproveitava para nos manifestar de que só seríamos aceitos mediante o sangue do Cordeiro derramado. E aí a gente continua virando as páginas da Bíblia, a gente chega até em Gênesis capítulo 22, você lembra daquilo? Deus manda que Abraão sacrifique o seu filho amado, Isaque, em Moriá. Abraão não sabe que vai ser em Moriá. Deus disse, num dos montes que te mostrarei. E Abraão obedece a Deus com o coração em dor, em silêncio, abnegado, crendo, a Bíblia diz em Romanos 4, que Deus era poderoso, para que mesmo que Abraão oferecesse Isaque, degolasse ele sobre o altar, incendiasse ele até virar cinzas, Romanos 4 vai dizer que Abraão creu contra a esperança de que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque, chamar à existência coisas que não existem. Já pensou que fé? Porque Deus tinha dito para Abraão, em Isaque será chamada a tua descendência. Tinha sido específico. Então, se Deus vai cumprir a promessa para Abraão, que através de Isaque será multiplicada a semente de Abraão, e depois Deus manda Isaque matar Abraão, Abraão crê que ele vai degolar o seu único filho amado. O filho é quem amas, diz lá Deus quando chamou Abraão para o sacrifício. Não era o Ismael, era o filho a quem tu amas. Ele sabe aquilo que pega na gente. E os dois vão subindo aquele morro. Os estudiosos dizem que Isaque já devia ter algo entre 18 e 29, 30 anos. Você sabia disso? Alguns quadros, algumas bíblias infantis, parece que Isaque é um menino de 6 anos de idade. Mas não era, ele era jovem, ele era muito mais forte que o pai idoso dele. Por isso que ele carregou a lenha, a montanha acima nas costas. Enquanto Abraão via com o fogo e com o punhal. E aí eles estão caminhando e de repente Isaque rompe o silêncio e faz a maior pergunta de todo o Velho Testamento. A Bíblia diz assim: Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. E Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Para o holocausto? E Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro. Gente, que coisa mais linda. Isaque percebeu o que ia acontecer ali, lógico. E o cordeiro, pai? Deus proverá. Flávio Josefo, historiador hebreu, diz que Isaque consentiu, claro, com a morte. E ele se deitou, se achando um privilégio ser oferecido como sacrifício. Mas de quem nós estamos falando aqui? De Abraão, de Isaque, do Cordeiro, mas também estamos falando de Deus, que subiria o seu filho jovem, na plenitude da vida, aquele monte, com a madeira nas costas. Mas que diferente de Isaque não seria poupado, né? Porque Isaque era só um símbolo. Ele foi o filho e o cordeiro no Calvário. Mas essa pergunta, onde está o cordeiro, é uma pergunta que percorre todo o Antigo Testamento. Onde está o cordeiro? Onde está o substituto? Cadê? E aí a gente chega na lei de Moisés, e a lei de Moisés era exatamente a mesma coisa. Antes da lei de Moisés, em Êxodo 12, os israelitas vão ser libertos da vida de escravidão. Como que isso é possível? Como é possível que eles não sejam mortos juntos com os egípcios naquela madrugada? É porque houve um cordeiro. Cada família teve essa experiência dentro do seu lar. Um cordeiro morto em prol de cada família e o seu sangue aspergido nas portas. Vocês lembram disso? E ali não entrou a condenação e a morte, porque eles estavam atrás do sangue do cordeiro. E as famílias tinham que comer o cordeiro todo, não podia sobrar nada, porque Cristo é cordeiro para ser experimentado na sua totalidade.
Não queira tirar e comer o filé do cordeiro. Você precisa comer tudo. Você precisa experimentar ele inteiramente. As partes boas e as partes que não te agradam. E aí nós entramos daí na dispensação da lei de Moisés, onde daí ficou mais nítido do que já estava. Esse princípio da substituição, de que o pecador merecia morrer, mas ele compareceria diante de Deus com uma vida, um animal ali representativo, inocente, que não tinha nada a ver com o pecado que ele tinha cometido lá, mas aquele animal assumiria o pecado do pecador, seria degolado, morto, esquartejado, queimado no altar de bronze. E uma vez por ano existia o dia da expiação, onde aquele sangue inocente era levado pelo sumo sacerdote até o Santíssimo do Tabernáculo. Cara, leia a Bíblia, pelo amor de Deus, isso é muito lindo. E aí aquele sangue era derramado na tampa, chamado propiciatório, porque era ali que era aplacada a ira de Deus. A gente falou lá no começo, feita a paz. A paz aconteceu a preço de sangue. E aí Deus começa também, além da lei de Moisés, começa a levantar profetas, dos mais antigos, dos maiores aos menores, em diferentes séculos. E eles começam a profetizar sobre esse substituto que Deus estaria para manifestar na plenitude dos tempos. E aí nós começamos a ver contornos mais nítidos de que esse substituto, que possibilitaria a justificação dos pecadores, ele era homem, ele era inocente, ele era voluntário, ele era santo. Como é lindo isso daí. Lembra de Isaías 53? Quando diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, e o meu servo, o justo, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E então chega finalmente o dia em que o anjo aparece a Maria e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e tu conceberás, e darás à luz a um menino, e o seu nome será Jesus. E Jesus se encarna no ventre daquela jovem virgem, e ele nasce, e ele cresce, e ele passa 30 anos naquele santo anonimato lá em Nazaré, se submetendo à vontade do Pai, se submetendo ao tempo do Pai, vivendo uma vida de bastante trabalho, de bastante limitação, de bastante sofrimento. Estudiosos dizem que o seu pai morreu muito cedo, provavelmente ele teve que assumir a casa com seus irmãos, com a sua mãe, pressão, meta, ralação. Ele foi homem, ele sofreu, ele tinha boletos, ele teve desafios, ele nunca acessou a sua onisciência, a sua onipotência, de maneira escusa, de maneira egoísta, jamais. Ele foi homem como eu e você, ele teve que aprender, ele teve que submeter, ele teve que se esforçar, ele teve que suar, ele teve que acordar cedo e dormir tarde. Tudo isso sem pecado. Satanás quis que ele usasse os seus atributos divinos na tentação, e ele recusou isso. Ele já vinha recusando isso desde sempre. Mas agora chegou a hora do Pai, de que aquele anônimo santo venha a público e comece o seu ministério. Como disse ele na sinagoga de Nazaré: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Lembra? Chegou a hora de ele vir a público. E ele vem a público, irmãos. E quando ele caminha, lógico que ele vem a público junto de quem? Junto dos pecadores.
porque Ele veio para se identificar conosco, para se misturar conosco, não para nos imitar, mas para saber o que é a tentação do homem, a limitação do homem, o coração perverso do homem, e então dizer, sim, apesar de tudo isso, apesar dessa experiência, eu aceito, Pai. Ele disse no Getsêmani, o teu cálice, não que eu quisesse, porque é amargo, é terrível, o cálice da ira, mas eu aceito entrar no lugar deles. Mas naquele dia, que está lá em João capítulo 1, quando ele finalmente aparece, a Bíblia diz, lá em João capítulo 1, versículo 29, e quando João viu Jesus vindo para ele, João Batista nunca tinha visto um homem vindo para ele como aquele homem, porque os homens que vinham para João Batista eram homens e mulheres como eu e você, com semblante de pecado, e aquele homem santo de Deus, com tanto discernimento, ele sabia bem que cara tem a cara de um pecador. Mas naquele dia ele viu alguém diferente vindo para ele. E então João Batista faz aquela declaração extraordinária. Porque aquela declaração é a resposta 2000 anos depois para a pergunta de Isaac subindo Moriá: onde está o cordeiro? Pai, onde está o cordeiro? E então 2000 anos depois João Batista vai dizer: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro chegou, gente. E é interessante isso daí, porque quando você vê na Bíblia, lá em Abel, você vê o sangue do Cordeiro justificando um homem, justificando ele mesmo, Abel. E quando você vai avançando, você vai ver em Êxodo capítulo 12, um cordeiro justificando não só um homem, justificando uma família. E quando você vai para Levítico capítulo 4, 6, 23, enfim, no dia da expiação, você vai ver aquele sangue derramado, inocente, justificando agora não mais um homem, nem mais uma família. Você vai ver o sangue justificando toda uma nação. Mas agora chegou o Cordeiro e você descobre que ele justifica não só um indivíduo, não só uma família, não só uma nação. Ele tira o pecado do mundo. Que substituto! Que substituto glorioso eu e você temos, que Deus na sua graça, no seu amor providenciou. Ah, gente do céu. Só que João Batista não viu o Cordeiro fazendo a substituição, ele viu o Cordeiro se apresentando. Mas Isaías, o profeta messiânico, 730 anos mais ou menos, ele viu profeticamente o Cordeiro sendo substituto. E ele descreveu isso. Ele descreveu a vida do Senhor e descreveu o sacrifício do Senhor. E eu gostaria de ler isso daí. São vários capítulos que falam disso, mas eu vou ler só um trecho dessa que é chamada de As Canções do Servo, com S maiúsculo. Isaías capítulo 50, versículo 4 a 10 diz, veja Jesus agora falando: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, eu não me retraí. Essa expressão, eu não me retraí, no hebraico ela significa, sabe o quê? Quando você é agredido, você tem aquele sentimento, aquele instinto natural de, diante do medo e do sofrimento, toda a alma e todo o corpo humano, ele tem o reflexo de se encolher, de se defender, de se enrijecer, E o que ele disse aqui é que o Senhor me abriu os ouvidos, falando para ele: olha, a minha vontade é essa e essa e essa. E ele disse: e eu
não fui rebelde, eu obedeci. E eu não só obedeci, mas eu não me retraí. Isso significa que quando eles estavam espancando ele não fez nenhum movimento de encolher, de tentar desviar. E ele era homem, como eu e você, dotado do mesmo instinto que eu e você, mas ele se firmou. E ele vai dizer no texto que ele fez o rosto dele como se fosse uma pedra. Só que não era de pedra. Era de carne, músculos e tendões, ossos. Não me retraí. Eu ofereci as costas aos que me feriam. Claro, ele teria que ser um substituto voluntário. E as faces aos que me arrancavam os cabelos ou a barba. Você sabia disso? Ele não foi só soqueado, né? Esmurrado, de olhos vendados. Quando você está no meio de uma briga, você fica todo rígido, né? Adrenalina. Mas quando você está de olhos tapados e sem esperar, você leva um murro, você não tem a menor chance de tentar enrijecer os seus músculos para tentar proteger os seus dentes. Você leva um murro sem esperar. E os judeus não só fizeram isso, como cuspiram na face dele. E a barba, que era símbolo de um homem honrado, eles arrancavam em tufos. Aos que me arrancavam os cabelos. Eu não escondia o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Ele foi envergonhado, mas ele não se sentiu envergonhado. Por duas razões. Primeiro, porque ele não estava lá pelo pecado dele. Não tinha do que se envergonhar. Mas também Hebreus capítulo 12 vai dizer que ele estava com os olhos na alegria que lhe estava proposta. Ele não estava concentrado no sentimento de humilhação que estavam tentando infligir nele através do sofrimento físico. Ele estava fixado na alegria que lhe estava proposta. Por isso ele suportou o desprezo e os xingamentos. Não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo, uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Quem ia justificar aquele homem? O próprio Pai, ressuscitando dos mortos. E ele diz: apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se a mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. E não é verdade isso, gente? Não é verdade que todos aqueles que afrontaram o Senhor já não estão mais nessa posição? Não é verdade que aquele chicote que abriu aquelas valetas de sangue nas suas costas já não existe mais? Mas aquelas costas ainda estão se movendo, porque Ele respira e está vivo em nosso favor. Os seus acusadores já estão no pó, e muitos deles estão no inferno. Suas vozes não podem mais ser ouvidas, mas aquele que se calou naquele dia está falando até hoje. Quem contenderá com Ele? Quem ficará de pé no final da luta? Por mais que Ele se fez vítima, Ele foi o vencedor. E Ele venceu porque Ele se fez a vítima, e a vítima perfeita. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E aí Ele diz: quem há que entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Esse é o segredo da nossa salvação. A gente não está firmado no nosso desempenho, na nossa religião, a gente não está firmado na nossa capacidade intelectual, porque a gente é querido, porque todo mundo gosta da gente. Não, a gente está firmado nesse Deus
que nos justifica e que justifica o ímpio. Por isso nós não seremos jamais abalados, irmãos. Sabe por quê? Porque não há mais como alguém contestar nós sermos justificados. Porque nós não estamos firmados nos nossos méritos, os nossos méritos são somente os méritos desse Cristo. E é por isso que Paulo vai falar em Romanos 8, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem vai te acusar? Quem vai te acusar vai estar acusando Cristo. Você acha que esse cara esse demônio, sei lá, vai conseguir vencer? Jamais. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E qual é o resultado de tudo isso que a gente tem falado aqui essa noite, para a gente caminhar para o fim? O resultado não é simplesmente curiosidade teológica, nem arrogância doutrinária, nem entender mais ou menos como é que a Bíblia, o que a Bíblia está falando e ficar por dentro. A gente não está aqui para ganhar informação, a gente está aqui para receber transformação. E a transformação que essa verdade da palavra de Deus provoca na gente, está no texto que nós lemos no começo, Romanos capítulo 4, quando Davi diz: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos, bem-aventurado a quem o Senhor não imputa pecado. O que é bem-aventurado? Mais do que feliz, mais do que alegre, é mais do que se pode expressar, é mais do que próspero, é bem-aventurado. É difícil de exprimir essa alegria, essa coisa que vai dentro, porque a gente sendo culpado, nós somos reconciliados, libertos do cativeiro da escravidão, nós estamos em paz com Deus, nós fomos inocentados pelo sangue do Cordeiro. E isso daí significa que nós fomos alvos de um prêmio tão glorioso, que isso nos liberta de toda tristeza, de toda acusação, de todo sentimento de que, poxa, eu sou uma porcaria mesmo. Imagina que você matou uma pessoa. Não vou mudar o discurso, né? Porque é meio pesado falar isso. Imagina que o fulaninho matou, assassinou uma pessoa de maneira hedionda, por um motivo banal. E imagina que esse fulaninho mora num país onde existe pena de morte. Ele foi condenado à cadeira elétrica. E ele sabe que ele vai fritar até a morte. A vida dele se tornou um corredor de morte, esperando o momento em que abram a cela e levem ele para ser executado. Mas minutos antes dele ser executado, ele recebe a visita do pai da criança que ele assassinou. Vamos imagina isso, tá? E o pai dessa criança fala o seguinte para ele: eu te perdoo. E coloca para ele no bolso dele um bilhete. E vai embora. E minutos depois, quando ele está já sentado na cadeira, toca o telefone. O pai do menino que ele matou era assessor do presidente, e o presidente concedeu perdão para ele. E ele sai dali. Ele já estava morto praticamente. Estava segundos de alguém baixar a alavanca da eletricidade. Ele se levanta daquela cadeira elétrica e sai pela porta, livre. E aí ele lembra do bilhete. E ele vai olhar o bilhete que o pai da criança que ele matou tinha dado para ele. E ele descobre que é um bilhete da Mega Sena. E ele ganhou sozinho a Mega da Virada. Como é que você acha que esse justificado se sentiria?
Se fosse você, como é que você se sentiria? É isso que Paulo, é isso que Davi, é isso que o Espírito Santo está tentando nos dizer. Bem-aventurado. Bem-aventurado, gente. A nossa alegria não está mais escorada em quem eu sou, no que eu tenho, no que eu consigo, no que eu sinto. A nossa alegria está ancorada na justificação pela fé, por causa da graça. Porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo se manifestou, viveu, morreu, ressuscitou, completou a sua obra plena. E Ele nos deu todas as riquezas. Mas alguém vai dizer, cara, mas eu não me sinto rico ainda, parece que está tão difícil. Tudo bem, vamos imaginar que, voltando ao exemplo lá, o preso, o bilhete, sabe, vai demorar 1 mês para ele, ou 2 meses, ou que seja 5 anos para ele receber o prêmio. Mas é certo e líquido que ele vai pôr a mão naquela grana. É só uma questão de tempo, ele só tem que administrar. Agora, ele já é milionário, mas a conta dele ainda não, está entendendo? E é o que a Bíblia fala, nós já somos santificados, já somos salvos, tudo é nosso, e nós de Cristo e Cristo de Deus, mas aquele que há de vir, virá, e não tardará. Então nós vivemos uma vida de riqueza e expectativa, já justificados, mas aguardando. Agora, se você sabe que você já é milionário, bilionário, mas, sabe, ainda está quase ali, você vai ficar se lamentando, ai que miséria, porque o outro tem isso e eu não tenho. Cara, você já é rico. E Ele nos deu o penhor, como se fosse a joia de amostra do seu Espírito, para mostrar como é real o céu, a glória com Cristo. Então, seja feliz em nome de Jesus. Seja alegre em nome de Jesus. Quando você for abrir a boca para louvar esse Cordeiro, sabe, enche os seus pulmões e como se o seu time tivesse feito aquele golaço. Mais que isso. Lembra do apóstolo Paulo, gente? O apóstolo Paulo era um cara que, antes de Cristo, ele tinha tudo para ser feliz. Ele era um menino prodígio da sua geração, ele era o cara com a melhor formação acadêmica, ele era filho de fariseus, então ele foi projetado para ser um prodígio. Ele estudou aos pés de Gamaliel na Harvard da época. Ele era um cara de destaque, ele era um cara jovem, ele era um cara líder, ele era um cara proeminente, ele era um cara poliglota, estudioso, filósofo. Esse cara era um gênio, esse cara era uma bomba. Todo mundo queria ser ele, mas ele era um desgraçado, que achava que quem ele era, o seu valor estava todo em cima da obediência da lei, desempenho, esforço próprio, autodisciplina. Ninguém tem moral para falar de mim. E isso daí não produziu alegria no coração daquele homem. E aí ele, pelo contrário, só produziu arrogância e ódio. E ele começa a perseguir a igreja de Deus, e vai e tal, até o dia em que ele está a caminho de Damasco, e ele cai por terra, aquela luz atômica derruba ele, e ele cai no chão. Ele não sabe quem é, mas é uma luz tão poderosa, tão divina, tão majestosa, tão soberana, que ele cai no chão, e aquela voz chama ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não estava perseguindo homem nenhum, ele estava perseguindo a igreja. E ele, naquele resplendor, ele grita: quem és tu? Em grego é: quem és tu, Kyrios? Quem és tu, Senhor? Senhor Kyrios era a maneira como o escravo chamava o seu dono, sabia? Ele cai por terra tão impactado, sentindo tanta glória, que ele fala: quem és tu, meu Senhor? Quem és tu, meu dono? E a última coisa que ele espera ouvir foi o que ele ouviu: eu sou Jesus, a quem você persegue. E dali para frente, Paulo, ele começa a perder tudo aquilo que os outros acham que poderia fazer uma pessoa da época se sentir feliz. Ele deixa de ter moral, deixa de ter reputação, deixa de ter espaço na sinagoga, deixa de ser o fariseu prodígio.
Ele é rejeitado pelo seu povo, rejeitado pelos seus concidadãos, rejeitado pela nação. Onde ele vai, ele é perseguido. Ele leva pedradas, chicotadas. E aí, depois de muitos anos, esse homem, com certeza com a aparência deformada, velho, quase cego, provavelmente com os dentes quebrados, porque ele foi apedrejado até o ponto de acharem que ele tinha morrido, e as pedras não eram só no braço, eram principalmente na cabeça e no rosto. Você já imaginou a aparência desse homem, quando ele tirava a camisa, aquilo era só cicatrizes, chicotadas. Passou por naufrágio, passou por fome, passou por frio. Esse homem devia ter 60 e poucos anos, e você daria mais de 90 para ele. E ele está no fundo de uma cela romana, aguardando ser decapitado, e ele escreve uma carta aos filipenses. Todo mundo olha para ele, para esse homem agora, para esse velhinho acabado, e pensa, que cara infeliz. Em nada se parece com aquele jovem de antes, mas ele escreve, alegrem-se. Outra vez vos digo, alegrem-se, 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 alegrem-se. E ele escreve para a igreja mais pobre, mais generosa, mais simples, tão perseguida como a igreja de Filipos, que ele tinha fundado embaixo de chicotadas, junto com Silas, lá em Atos 15. Então, quando a gente tem Cristo, e quando a gente entende a riqueza da justificação, quando a gente entende a glória desse Cordeiro que tira o nosso pecado, a gente pode não ter nada, mas a gente tem a maior alegria do mundo. E quando a gente não tem Cristo, a gente pode ter tudo. Pode ter beleza, pode ter seguidores no Insta, pode ter diplomas, pode ter conta bancária cheia, mas a gente só tem ódio no coração. Vamos ficar de pé. É esse Jesus que está aqui hoje à noite. E eu queria fazer um convite a que você declare que Ele é o seu substituto pessoal. E tome posse, entre nessa glória da sua substituição em nosso favor. As horas já passaram, vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Nós, pecadores, dignos de condenação, nós que seria até mesmo abominável se qualquer um de nós nos inocentasse dentro dos flagrantes que o Senhor já nos deu. Mas o Senhor, que é quem mais sabe que nós somos pecadores, fez e promoveu a justificação do ímpio de maneira santíssima, através do teu substituto, Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, tu o fizeste pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se ele, tendo toda a alegria do céu, ele veio e se colocou na tristeza que é nossa, ele entrou no nosso papel, ele foi confundido conosco e por isso odiado, agredido, punido. Então, Senhor, nessa noite, nós queremos assumir o papel dele e ter a alegria do céu e ter a santidade que é própria de Cristo e ter, Pai, atitudes que nos confundam, faz com que as pessoas confundam Ele conosco e nós com Ele, sermos conformados à imagem do Teu Filho. E isso, Senhor, é algo impensável, porque o Senhor não só nos justificou, mas aqueles, aleluia, nós te exaltamos, Jesus. Como diz a tua palavra, Senhor, porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E quando nós viemos, nós estávamos cheios de pecado. Mas a tua palavra continua dizendo, e aos que chamou, a esses também justificou. E como se não fosse alegria suficiente, o texto continua,
E diz que aqueles que Ele justificou, Ele também glorificou. Quanta glória nos aguarda! Nós temos Cristo inteiro pela frente por toda a eternidade. Multiplica a nossa alegria nessa noite e nos consola pela Tua pessoa e pela Tua obra, que são maravilhosos. Recebe a glória, Senhor, deste rebanho que o Senhor reuniu aqui essa noite. Sejas o centro, senta no trono de nós como indivíduos, como famílias, como nação, como mundo, como toda a criação. É o que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém.